quem tem medo do vestibular, um momento que para muitos pode ser um grande divisor de águas, determinando completamente o futuro e sendo uma chance de conquistar os sonhos. E não são só os brasileiros que passam por isso. Pessoas do mundo inteiro têm os seus conhecimentos testados em provas e aí precisam ficar na angústia esperando pela grande resposta. Será que eu passei? Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o bicho-papão dos jovens brasileiros, o vestibular, pode ser? Pode ser. Começando, pode ser, e hoje a gente vai falar do vestibular. Samuel, vestibular, essa palavra te traz dor? Sofrimento, lágrimas, angústia e leva embora todas as esperanças. Algo que deveria, né, na verdade, trazer esperanças, às vezes é o contrário, né? Eu acho que muitos jovens que sonham, né, em fazer uma universidade, muitas vezes têm o objetivo de fazer também uma universidade pública, ou conseguir uma bolsa em algum lugar em que, né, o vestibular realmente é uma chance de reconhecimento, né, e até mesmo mudança de vida, né? Acaba sendo um pouco traumatizante, né, passar pelo vestibular. Nossa, pra caramba. Acho que principalmente porque a gente geralmente se prepara para o vestibular quando a gente é adolescente. E quando a gente é adolescente, a gente já viu em outros pode-sers que o nosso cérebro não está formado, a nossa mente, a gente ainda não tem tanta inteligência emocional assim. Aí junta a pressão familiar, a autopressão, né? Então, assim, eu acho que em relação ao vestibular, ou é 880 geralmente. Ou o cara tá muito focado, ou ele tá, tipo, que se dane, ele não tá pensando em nada. Não tem como levar, tipo, de boa. Ah, não, vou estudando aqui e vou ser feliz. Ou você estuda ou você é feliz. Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Verdade, né? É realmente uma fase da vida em que o jovem, ou até mesmo o adulto, né? Que se ele quer prestar, né, o vestibular, ele vai ficar ali com várias inseguranças. E nisso que você falou, Samuel, tem uma frase bem legal de um professor que eu quero trazer aqui. Na verdade, eu vi essa matéria na revista Veja, daí o título, para quem quiser procurar, é Saiba como lidar com a ansiedade pelas listas de aprovados no vestibular. E daí, um especialista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi entrevistado, né? Vou pegar aqui o nome dele. Foi o Alaor Carlos de Oliveira Neto. E que ele, né, é coordenador de serviço de psiquiatria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e perguntaram assim para ele: por que o período do vestibular é tão difícil para a parte emocional dos estudantes? Aí ele respondeu assim: algo que a pessoa alimentou, nutriu, colocou sentimento e dedicação, mas não trouxe o resultado esperado, causa a decepção típica do luto. Então, olha isso. Quando não passa na prova, você entra em luto. Exatamente. Com todas as suas fases, como, né, passa pelo luto, com todas as suas fases, como a frustração, a negação, a revolta. Mas também é uma fase na qual observamos dois tipos de angústias. A da necessidade da escolha de uma carreira, nem sempre certa, e a da decisão que supostamente vai determinar o futuro. Então, o insucesso nesse processo traz a recorrência da experiência de mais um ano de estudos e uma sensação de estagnação. Então, assim, a princípio pode parecer uma coisa, né? Mas é só uma prova. Tipo, não é só uma prova. É uma prova que, além de trazer a angústia de, primeiro, você ter que já decidir o que é que você quer, né? Uma carreira que provavelmente vai determinar os seus próximos passos, os próximos passos da sua vida. Também tem toda essa questão de onde eu vou passar, será que eu vou conseguir ir para esse lugar? Se eu passar, né, enfim, vou ter que mudar toda a minha vida. Então, assim, são várias angústias ao mesmo tempo. E eu acho, Vi, que a gente já no começo do programa de hoje, que, né, o vestibular, esse período e todas as consequências dele são realmente verídicas. Toda essa preocupação, essa angústia, se por acaso você não passa de primeira na faculdade que você quer e tal, né? Você sente esse luto e são sentimentos que tudo bem você tá sentindo eles, porque a gente passa por isso mesmo. Porém, mesmo que você passe ou não passe no vestibular,
não significa necessariamente que a sua história está fadada, entendeu? Que vai ser aquilo ou não. Você pode passar, fazer uma faculdade, ver que não é aquilo e trocar de profissão e tudo bem, entendeu? Você pode fazer essa faculdade, trocar ou não passar e fazer uma outra, encontrar uma faculdade na sua cidade, usar outros métodos, estudar de outras formas, estudar mais um ano para tentar passar, assim, não é essa prova que você vai fazer que vai realmente determinar, tipo assim, como se fosse a única escolha, né, que você tem que fazer. Você vai ter outras escolhas para fazer durante a sua vida, entendeu? Então tá tudo bem. Coloque intensidade aí para seguir o que você quer, seja passar numa universidade, longe da sua casa, perto da sua casa, em qualquer área de atuação que você quiser, mas se por acaso não vier a dar certo, não tem problema, né, Vicky? Não é o fim do mundo, não né? É o fim do mundo. E muitas pessoas são bem-sucedidas, independente de onde elas estudaram, independente de terem feito faculdade ou não, né? Hoje, a gente tem muita concorrência, a gente sabe que muitas pessoas que fizeram, né, o vestibular, que têm um diploma, muitas vezes não conseguem, né, se estabelecer no mercado de trabalho e na sua área também. E a gente tem que lembrar disso, né, desse contexto social mesmo que a gente vive, em que no começo as pessoas que conseguiam ingressar numa universidade, né, pensando, né, século XX, pensando há anos atrás, eram pessoas que, né, tinham muito um poder aquisitivo, né? Então, a universidade ela já começa no Brasil com o histórico de que ela nunca foi para todos. Então, a concorrência sempre foi muito grande, a concorrência continua sendo grande. E daí as pessoas que passam muitas vezes são as que tiveram a chance de fazer um cursinho, de estudar numa escola particular, no ensino, né, que realmente foi mais forte do que a maioria do que a gente tem. Então, eu acho que é bem legal a gente lembrar, e até, igual você falou, né, Samu, como é que eu posso explicar? Validar esses sentimentos, né? Então, por exemplo, muitos especialistas falam sobre... dão dicas de como ficar mais tranquilo, né, antes de fazer o vestibular. Eu acho que, sei lá, usando um comparativo aqui, quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, queria pensar num exemplo. Uma apresentação, por exemplo. Uma apresentação, né? Sim. Eu tinha pensado num exemplo antes, eu não tô conseguindo lembrar dele agora. Mas eu querendo dizer assim, por exemplo, você pegou ali a prova, você sabe que você vai ficar nervoso, que tem toda aquela questão, tem a adrenalina que você vai sentir, né? Tipo, valida esses sentimentos. Tipo, já vai pra prova sabendo que você vai sentir aquilo. Não chega na prova falando, nossa, meu Deus, tô nervoso, tô não sei o quê. Tipo, vai pra prova já sabendo que pode ser que dê um nervosismo, que pode ser que dê uma caganeira. Respira ali uns 5 minutos, respira fundo, né? Realmente de, tipo, puxar o ar e, né, respirar pelo nariz e soltar pela boca. Faz esse movimento, né, de, tipo, oxigenar o cérebro, ficar mais tranquilo, porque realmente é um momento muito difícil. E Vicky, olha, no primeiro bloco, você fez vestibular. Como que foi pra você? Então, pra mim foi um pesadelo também. Porque tinha muito essa pressão de, tipo, você vai decidir a sua vida agora. Tipo, você tem que saber o que você vai fazer. E tinha muita concorrência, tinha aquela questão de, eu preciso passar numa universidade pública, eu preciso passar numa universidade que seja boa, que tenha nome. E, na verdade, tipo, você que faz, né, o seu estudo. Pode ser que você não tenha passado na universidade dos seus sonhos, mas eu tenho certeza que se você se esforça bastante, você consegue. E muitas vezes você passa no lugar que você quer, e daí quando você chega lá, você descobre que não é nada daquilo que você tinha pensado. Às vezes não tem aula direito, às vezes os professores não são, assim, tão preocupados com o ensino dos alunos e meio que deixam largado as coisas. Então, assim, é muito o aluno que tem que ir atrás. E, assim, não passou num ano, é lógico que tem aquela sensação, como o próprio especialista falou no começo, né, que eu citei aqui, é como se fosse um luto, porque você se dedicou muito para aquilo e é como se você não tivesse, né, você não conseguiu atingir um objetivo. Só que eu acho que todos nós, ao longo da vida, em alguns momentos, a gente não vai atingir algumas coisas, alguns objetivos que a gente quer e tá tudo bem, faz parte da vida. A gente não vai conseguir tudo sempre.
Tipo, a minha experiência com o vestibular foi diferente, assim, porque eu fiz o Enem, lógico, todo mundo aí quase faz o Enem. E tinha um professor meu que ele falava muito pra gente ir confiante, porque quando a gente vê outras pessoas lá, a gente perde a confiança e aí fica nervoso, não consegue fazer. Aí ele falou, nossa, as pessoas de colégios importantes, eles vão fazer o Enem de uniforme para desestabilizar as outras pessoas. E aí eu fazia Senai, eu fui com a minha jaqueta do Senai para eu me sentir confiante e foi até que legal, foi razoável. Passei numa universidade federal, mas não tinha como meu pai me bancar em outra cidade. Acabei ficando aqui em São José mesmo e fiz faculdade aqui mesmo na cidade. Então, assim, passei, não fiz a faculdade pública, mas não deu errado, deu certo a minha vida, entendeu? Deu certo, né? E a gente nunca sabe por quais caminhos a vida vai levar a gente. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica por aí que a gente volta já já. De volta com Pode Ser, e hoje a gente está falando sobre vestibular, uma palavra que só de citar já dá calafrios. E a gente estava falando um pouquinho das nossas experiências, né, pessoais com o vestibular, mas eu acho que essa questão, Samu, que eu citei antes, de tipo assim, eu já chegava no vestibular sabendo que eu ia ter uns 5 minutos de pânico, e daí então eu esperava, eu pegava a prova, esperava aqueles 5 minutos de pânico passar, respirava fundo, esperava a adrenalina baixar, tomava uma água, aí eu começava a fazer a prova. E dava certo, entendeu? Fazia uma mini meditação ali. Tamires Vick com 15 anos de idade e 50 anos à frente, olha 50 anos, estava em 2045 já. Não, mas é verdade, né? Os professores também davam essas dicas, né? Tipo assim, você falou da questão da confiança. Então, assim, isso de você se preparar antes também, não só nas provas, mas psicologicamente eu acho que é o mais importante, né? De ir sabendo, tipo, você estudou, então calma, vai dar certo. Você vai pegar a prova, você vai ficar um pouco nervoso, mas calma, vai dar certo. E só pra citar uma referência, tem um filme tailandês, Samuel, que chama Bad Genius. E, cara, esse filme é insano. E eu acho que mostra um pouco da insanidade que vestibulares podem tipo, causar nas pessoas. Esse filme, ele mostra uma aluna que, tipo assim, ela é muito inteligente, tipo, a melhor aluna, e com certeza ela vai passar no vestibular. E nisso, ela começa a ajudar uma outra amiga, um grupo de amigos, a colar durante a prova. E, é claro, ela tem toda uma troca ali, né? Eles pagam pra ela, se eu não me engano, pra ela poder passar a cola, só que ela cria um sistema de cola, tipo assim, genial. Ela usa, tipo assim, como se ela estivesse tocando uma nota, sabe, no piano, ela faz esse movimento na mesa e, tipo, cada movimento, cada nota que ela faz é uma letra. Então, assim, é A, tipo B... Tipo um código Morse. É tipo um código Morse, ela faz isso. Enfim, é um filme insano e você vai sentindo aquela ansiedade ali do vestibular. Mas eu acho que esse filme serve pra mostrar que, tipo, não adianta, gente. Tipo, o desespero, se desesperar pra passar ou pra tentar colar na hora do vestibular, só vai dar merda no final. Então, assim, vai na calma, vai no seu tempo e é isso. Ainda mais que hoje em dia as provas, né? Cada um recebe uma prova, não tem como mas eles colar, né, eles também tinham burlado isso. Nossa, você não tem noção eles do que nem precisam fazer a prova, então, né? De Porque tão gênio. São mais gênio que a prova, cara. O professor entrega a prova pra ele, ele tira outra, assim, ó. Quero ver o senhor resolver essa aqui agora. É bem assim mesmo. Mas, Vic, tem um anime também, um anime que tá na minha lista há muito tempo para eu assistir, ainda não consegui assistir. Ele chama Nana, que duas meninas, elas se encontram no metrô e as duas têm o mesmo nome, Nana ou Naná, sei lá, meu japonês é horrível. Mas uma quer ser artista, é toda diferentona, toda da arte, e uma tá nessa pressão do vestibular, né, de fazer a prova porque ela quer entrar em uma universidade e tal, ela quer estudar. Então uma toda bitoladona e a outra toda leve, e elas vão morar juntas e acaba mostrando o anime, barra mangá, né, essa diferença, sabe, de duas pessoas passando por uma mesma fase da vida, só que
com perspectivas diferentes, escolhas diferentes e assim, e tá tudo bem com cada escolha delas, né? Sim. Mas, inclusive lá no Japão, vestibular é tenebroso essa palavra lá. Inclusive, eles têm um termo que eles usam lá para falar do vestibular, que é, vou arriscar um japonês aqui, que é Shikenjigoku. Shikenjigoku. Que é isso? Que a tradução literal é Inferno dos Exames. Assim, é um dia tão caótico o dia do vestibular no Japão que até a polícia dá carona para quem vai fazer o vestibular. Ah, isso é bom para os atrasados, Não, pelo menos. é né? impressionante. E eu vi isso uma vez numa matéria no Jornal Nacional, assim, sabe? Na TV aberta mesmo aqui no Brasil. Porque é algo tão cabuloso que repercute na mídia internacional o vestibular do Japão. E aí os policiais vê alguém correndo com a mochila nas costas, dá carona pro cara, leva. Eu vi um cara pegando carona com um policial motociclista, um policial de moto. Ele subiu na garupa do policial, o policial deixou ele na faculdade, porque o sistema, né, japonês, ele não dá tantas opções assim pra galera. Tem como eles fazerem outras faculdades particulares, tal, mas algumas faculdades públicas você pode fazer esse teste, eu acho que uma vez só, né? Dependendo para o que você quer. Tem outras opções, mas as mais concorridas, elas têm nesse sistema um pouco mais restrito, né? Então, é uma coisa de louco, é um evento, assim, no Japão, o vestibular. E a gente tem várias maneiras diferentes, né, de ingressar na faculdade, né, no ensino superior pelo mundo. Vou começar falando um pouquinho da origem dessa palavra, porque todo mundo pensa, né, vestibular, mas, sei lá, não tem nada a ver com prova, não tem nada a ver com exame, não tem nada a ver com universidade, é uma palavra totalmente diferente, né? E vestibular vem do grego, do grego não, do latim vestibulum, que era a entrada de grandes prédios, geralmente prédios religiosos ou meios acadêmicos. Então, assim, tinha uma construção grandona lá onde os filósofos debatiam. A entrada daquele negócio era o vestibulum, né? Então, assim, usaram essa palavra aqui no Brasil, né, do latim vestibular, para falar dessa prova de ingresso, dessa ferramenta de ingressar nas universidades. E aqui no Brasil, como você falou no primeiro bloco, Vicky, começou aí esse sistema de ingresso no ensino superior, meio que por indicação. Então, se o cara estudava em uma escola importante e tal, no ensino médio, ele meio que tinha um acesso garantido. Só que depois, né, passou-se a fazer essa prova, né, porque muita gente queria. E aí passaram a aplicar essa prova. Na USP, por exemplo, a Universidade de São Paulo, ela passou a fazer esses exames entre os anos 50 e 60, mais ou menos. Então, assim, é antigo, né? Mas se a gente levar em conta que as primeiras escolas de ensino superior do Brasil começaram no final do século XIX, né? E foi só na metade do século XX que a gente começou a fazer essas provas, foi bastante tempo nesse sistema de preferencial aí das escolas, né? Não, realmente. E você foi falando, Samu, e eu lembrei até de um filme, o Vini, aqui, nosso editor. Produtor e etc e tal. De câmera, ele comentou do Que Horas Ela Volta. E realmente, se a gente para pensar, esse filme mostra bastante um pouco desse cenário, né? Então, a gente tem a Regina Casé, né, que faz a Val, e ela trabalha, né, na casa de outras pessoas, né, como ali uma empregada doméstica, e a filha dela, Jéssica, quer vir, né, se eu não me engano, é de Pernambuco, ela quer vir para São Paulo para tentar fazer o vestibular.
E, enfim, vai mostrando toda essa segregação mesmo, né? Então, como algumas pessoas já meio que, mesmo nos dias de hoje, já vão ter um lugar mais garantido, porque sempre tiveram, né, uma vida, né, com um Acesso à ensino, educação exato, com melhor, um ensino tal. melhor. A pessoa, assim, ela vai chegar em casa, não vai se preocupar com comida, ela vai ter o tempo ali para estudar tranquilo, Não diferente. precisa trabalhar e tal. Exato. Então, tem toda essa questão de... questão social, né? Que é uma questão super válida de se debater quando a gente fala de ingresso no ensino superior, né? Que mesmo assim, é só a prova é a mesma para todo mundo, mas nem todo mundo teve a mesma chance de estudar, né? Acaba que, sim, é só estudar que você consegue uma nota, né? Exato. Todo mundo é capaz. Mas o esforço que algumas pessoas têm que fazer para adquirir esses conhecimentos, que estão ali no Enem, ou seja, qual vestibular for, é muito maior, cara. Muito maior. Então a gente fica dependendo muito da força de vontade das pessoas, ao invés da equidade do sistema, né? Sim, e você falou então um pouco do Japão, né, Samu? O Japão parece um pouco com o Brasil. Acho que essa questão da pressão, né, por passar no vestibular também é bem grande. Talvez lá seja um pouco mais, porque eu acho que assim como na Coreia do Sul, no Japão, essa questão de você passar numa universidade boa tem... é mais forte, tipo assim, o nome da universidade para qual você foi, ela influencia diretamente para onde você vai ser empregado. Aqui no Brasil, às vezes nem tanto, né? Às vezes as pessoas não exigem que você tenha feito faculdade no lugar X para começar a trabalhar. Lógico que isso influencia, mas eu acho que pelo que, né, as notícias mostram, pelo que as séries mostram, lá parece ser um pouco mais forte, né? Tipo, e se você não passa no vestibular, você é completamente rebaixado. E a gente vai fazer mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouco para falar mais um pouco do vestibular em outros lugares do mundo. Estamos de volta com o Pode Ser. E Vicky, alguns países, eles têm, lógico, a mesma pressão em cima da galera para tipo, para qual faculdade você vai fazer, para onde você vai seguir a sua profissão, começar a sua vida acadêmica, a sua profissão, mas tem sistemas diferentes de ingressar na faculdade que não são essas provas aí. Começando aí a falar pelos Estados Unidos, né, que não tem um vestibular, é um sistema misto lá, tem um monte de coisa levada em consideração e a faculdade, ela te dá uma pontuação e você entra ou não, ó. Algumas coisas que são levadas em consideração, as notas escolares, então todo o seu histórico escolar é levado em consideração. Cartas de recomendação, isso a gente vê muito em série e filme. Tipo, consegui uma carta de recomendação para tal universidade e tal. Isso, nossa, tá cheio na cultura pop. E entrevistas, então antes de entrar, você fala com o diretor, com o reitor da universidade, faz as entrevistas. Você também pode mandar cartas de por que você quer entrar na faculdade. Aí eles vão analisar os seus argumentos, a sua capacidade de escrever. E algumas atividades extracurriculares também, como participar de times, né? Então a gente tem muito o esporte universitário forte, né, nos Estados Unidos. Então tem muita gente, por exemplo, que joga futebol americano, que consegue uma vaga na faculdade por causa disso. Tipo, o cara tem um histórico escolar bacana e ele ainda joga futebol, o cara é um partidão. As universidades fazem questão de ter esse cara estudando lá. Exato, é exatamente assim. Aí tem todas essas questões, né, extracurriculares e do histórico. E daí também tem duas provas, né, que seria o SAT, né, que seria mais ou menos o teste de aptidão escolar, e o ACT também, que seria o teste da Universidade Americana. Então, assim, tem essas provas que eles precisam fazer, mas não são só essas provas que vão contar na hora deles passarem, né? Realmente essas entrevistas, o seu histórico escolar, se você foi um bom aluno, se você jogava, se você fazia parte do decatlo acadêmico, decatlo acadêmico.
Sempre que eu penso, acho que no processo seletivo dos Estados Unidos, eu lembro muito de High School Musical, porque quando eu tava no ensino médio, foi quando meio que saiu esses filmes, e eu lembro muito da Gabriela Montez lá, se esforçando, e ela participava do Decathlon, e daí tinha a questão do teatro, né? Daí a Sharpay queria ser a melhor no teatro e, enfim, comandar tudo, porque daí essa era a parte dela e ela queria estudar, se eu não me engano, em Belas Artes. Acho que era isso. Enfim, e eu acho que essa questão dos Estados Unidos e do Reino Unido, que é mais ou menos parecido, né? O processo seletivo também tem uma prova que eles precisam fazer, mas as universidades entrevistam os alunos, então é mais essa questão, você não é só a prova, né? Eles veem o aluno como um todo, né? O interesse do aluno, o envolvimento do aluno com projetos sociais, enfim. Eu acho que o que brilhava um pouco os olhos é que, assim, não é diferente do nosso, que é tipo o Enem. Se você não tá bem no Enem, no dia da prova, já era, acabou, assim. Você vai ter que esperar um ano inteiro para fazer de novo. Agora, nos Estados Unidos, a gente ficava meio assim, então calma aí, se eu fui um bom aluno o ensino médio inteiro, tirei notas boas, me esforcei, participei do projeto, então talvez eu tenha uma chance. Então, eu acho que esse sistema um pouco mais híbrido, ele pareceu um pouco mais justo, né? Inclusive, galera, uma curiosidade rápida aqui, o Einstein, que é sinônimo de pessoa gênio, ele não passou de primeira na universidade. E não porque ele é burro, porque ele era muito inteligente, mas é porque nos últimos anos ali do ensino básico e tal, ele estava pensando em outras coisas, e aí ele não se esforçou nas matérias de linguísticas. Então, tipo, ele ia muito bem nas exatas, mas em literatura e tal, ele não ia tão bem. Então, ele teve que refazer depois os testes e tentar entrar na universidade de novo. E ele foi, ele é o maior gênio da história. O Stephen Hawking também, ele meio que... ele fez a entrevista e não foi muito bem na entrevista, que também é um dos maiores gênios da história da humanidade. E aí ele teve que, por outras coisas, outras indicações, tal, ser aceito na universidade. No caso, ele estudou na Universidade de Cambridge e foi... Não, é o contrário. Ele estudou em Oxford e foi professor na Universidade de Cambridge, mas não passou de primeira ali. Então, assim, pessoal, fique tranquilo, tá ligado? Estude, se esforce pro vestibular, mas se entenda também o momento que você está vivendo, tente de novo se for necessário, né? E fique em paz com isso. Exatamente, gente. Vai dar tudo certo. Pode ser de hoje, fica por aqui, mas a gente espera que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem. Até mais. Tchau.